Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Motivo de alegria mais uma vez estar aqui para ministrar mais uma vez a palavra do Senhor. A palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite se encontra em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Queridos, observando essa palavra, onde o apóstolo Paulo ele fala: aquele que começou a boa obra há de completar em vós até a volta de Cristo Jesus. E parando para analisar essa palavra, e às vezes nos perguntamos: o que é a boa obra? Ou qual é a boa obra que Cristo começou em vós? Para começar, queridos, lá em Gênesis, no livro de Gênesis, vai falar um pouco a respeito da obra de Deus. Gênesis capítulo 2, do versículo 1 vai dizer assim, o 1, o 2 e o 3 vai dizer assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. No versículo 7 vai dizer assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então nós podemos ver que uma das obras mais importantes que Deus fez foi o ser humano. Fora eu e fora você. Nós somos a obra perfeita que Deus fez, né? Eu fico ali analisando como que Deus, ele é maravilhoso e quão infinito é o seu amor por cada um de nós, né? Meditando no livro do Gênesis, ali no início da criação, eu gosto de refletir sobre como fomos formados, sobre quão cuidadosamente Deus nos criou e nos formou. Porque quando Deus ele vai formar a criação, o céu, a terra, a natureza e tudo que nela há, Deus ele vai falando com o poder da sua palavra: haja luz, haja sol, haja vento, haja mar, haja separação, haja dia, haja noite. E ali Deus ele vai falando, e com o poder da sua palavra, tudo acontece, tudo se forma, tudo vai tendo forma. Como a palavra vai nos dizer que no início a terra era sem forma e vazia. Mas com o poder da palavra, Deus ele vai dando forma e vai enchendo tudo que há na terra, no céu, no ar e nos confins do universo com o poder da tua palavra. Mas quando Deus ele vai formar o homem, ele não fala haja homem. Ele olha, eu creio que Deus ele olha para o Filho e para o Espírito Santo e ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E a Bíblia vai nos relatar que Deus ele vai ali e pega a terra e ele começa a formar um boneco ali feito à sua imagem e à sua semelhança. E depois de estar pronto aquele boneco, ele sopra o seu fôlego. O fôlego de Deus habita dentro de mim e habita dentro de você. E é aí que eu vejo o quão amado nós somos por Deus, porque ele fez questão de nos formar pela sua mão. Ele vai nos formar a imagem e a semelhança de Deus. Então, quão precioso
nós somos para o Senhor. Por isso, o versículo que eu li anteriormente, no início da palavra, que diz assim, que a boa obra que Deus começou em nós, Ele há de concluir até a volta de Cristo. Então, amados, eu fico aqui analisando que muitas das vezes, quantas são as vezes, as inúmeras vezes, que nós nos preocupamos com a obra do Senhor, que são as paredes, que são os bancos, que é o templo, matéria, né? Nos preocupamos em deixar o templo bonito, nos preocupamos em deixar o ambiente agradável, mas a obra mais importante, que é a alma, a pessoa, o ser humano, que Jesus deu a sua vida por amor de cada um de nós, muitas das vezes nós deixamos de lado. Muitas das vezes nós sentamos do lado de um irmão e esse irmão está necessitado só de uma palavra, só de um abraço, muitas das vezes de um Jesus te ama. Você é a obra mais importante e a obra mais preciosa que Deus criou. E nós, às vezes, entramos, sentamos, ajoelhamos, falamos com o Pai, mas esquecemos da obra que está ao nosso lado, que é a obra que o Senhor começou. E para que o Senhor venha concluir essa obra, é necessário que muitas das vezes nós sejamos um canal para que essa pessoa venha permanecer firme no propósito de Cristo, no propósito de Deus. E muitas das vezes nós deixamos de lado. Querido, é muito importante que nós venhamos nos parar para nos observarmos mais ao nosso lado e ao nosso redor. Como tem sido o nosso cuidado com as vidas, com as almas, com as pessoas que Jesus começou a boa obra? Porque quantas são as pessoas aí fora que por um motivo ou outro, ou sem nenhum motivo, se distanciaram da palavra do Senhor, da presença do Senhor, e hoje se encontra no mundo, e hoje se encontra sem fé, sem esperança, hoje se encontra caído, distanciado, desgarrado do aprisco do Senhor. E muitas das vezes nós olhamos e achamos que não tem mais jeito. Mas eu costumo dizer que Deus, na sua maravilha e infinita misericórdia, Ele não é como eu e como você. Que muitas das vezes nós começamos um projeto na nossa vida e as coisas começam a dar errado, os projetos começam a ficar difícil e nós abrimos mão desse projeto e fala, não, isso não é para mim. Quantas são as vezes, muitas das vezes, em uma construção de uma casa, nós começamos uma obra, as coisas vão se tornando difícil e nós estacionamos ali o nosso projeto e deixamos parado. Quantas são as pessoas que começaram a estudar e em meio aos seus estudos pararam porque não conseguiram concluir com sucesso, com êxito, aquilo que estava em seu coração. Mas o que eu venho te dizer nessa noite é que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para permanecer. Deus, ele não é como nenhum de nós, que paramos em meio à construção de sonhos e projetos. Mas Deus é aquele que conclui a obra que ele começa na vida de cada um. Não importa o passar do tempo, se foi dias, se foi meses, se foi anos. Se para você até parece que Deus se esqueceu, que Deus ele não se lembra mais de você, que Deus ele não vai mais te chamar para completar a obra que em ti fora começado. Mas Deus ele é fiel. A palavra de Deus vai dizer
que Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E eu gosto de pensar nessa palavra, porque eu já vi alguns questionamentos a respeito dessa palavra. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Certa feita, eu ouvi um rapaz que me perguntou: se Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, porque ele fala para o homem que ele vai morrer, ele usa o profeta para dizer que o homem vai morrer, e quando é daí a um pouco, Deus ele volta e diz ao homem que acrescentaria mais 15 anos na sua vida. E eu perguntando ao Senhor a respeito dessa palavra, o Senhor ardeu no meu coração, ele disse: quando eu digo que não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, eu disse que eu não sou como homem, porque nós erramos todos os dias, o homem erra todo dia, irmão. O homem peca todo dia e ele se arrepende todo dia. Deus, ele pode até voltar em uma palavra, assim como ele disse que destruiria Nínive, e ele não destruiu, porque houve arrependimento. A Bíblia vai dizer que Ezequias, ele chorou muitíssimo e ele disse ao Senhor: lembra-te de mim, que tenho sido justo e fiel ao Senhor. Por isso Deus, ele volta na sua palavra para completar a obra que ele tinha na vida de Ezequias. Então Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porque ele não é como eu, ele não é como você, que vive no pecado, que vive na mentira, que vive no engano. Porque quanto mais nós lutamos contra o pecado, mas o pecado todos os dias, ele bate à nossa porta. Então nós temos que nos arrepender. Mas Deus, ele é santo, Deus, ele é fiel, Deus, ele é perfeito. E aquele que é perfeito, ele vai concluir, ele vai completar a obra que ele começou na minha e na sua vida. Nós podemos até parar, nós podemos até desistir, mas Deus, ele não desiste de nenhum dos seus. E para finalizar, eu quero dizer que Deus, ele se preocupa todos os dias com essa obra que somos nós. Deus, ele não está preocupado com as paredes do templo. Deus, ele não está preocupado com os bancos do templo. Ele não está preocupado com as nossas vestes. Ele está preocupado com aquilo que está dentro de nós. Como nós vivemos, como nós buscamos ao Senhor, como nós nos entregamos, como nós procuramos nos santificar e ser santificados todos os dias por Ele, para Ele. Porque Ele diz assim, lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, o Senhor diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois vós mesmo? Em outras traduções vai dizer: não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo? Então o templo, a obra que o Senhor ele está preocupado, é com o nosso coração, é com o nosso ser, é com a nossa vida diante de Deus. Porque nós somos a morada do Senhor. E Deus, ele não habita em templo sujo. Deus, ele não habita em pessoas descomprometidas com o seu reino, com a sua obra. E o que eu quero deixar nessa noite é que nós possamos ter mais cuidado, mais zelo com a obra do Senhor, que sou eu e que é você. Que nós possamos nos santificar todos os dias, para que o Senhor, ele possa habitar e completar a obra que ele começou em cada um de nós. E que nós possamos também, irmãos, ser canais de bênção, para que a obra na vida daqueles que estão parados, que estão estagnados, o Senhor venha completar na vida de cada um daqueles que pararam e acham que não tem mais jeito. Mas Deus é aquele que completa a obra que ele começa. E eu quero, nessa noite, orar
pela sua vida. Você que me ouve, você que me assiste, que está aí parado, estacionado, e acha que a obra que começou na sua vida, ela não tem mais um início, ela não vai ter mais um começo, e ela não vai ser concluída. Eu quero te dizer nessa noite que você está enganado, porque Deus, aquele que é fiel para concluir aquilo que Ele começou, é Ele que vai completar a obra que começou na sua vida. Amém? Eu quero orar ao Senhor e desde já eu quero agradecer por essa oportunidade. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero nessa noite aqui, Senhor, te apresentar a vida de cada um daqueles, Senhor, a qual, ó Deus, o Senhor fez um chamado, o Senhor fez uma promessa, Pai, e essa pessoa se encontra em casa, Senhor, estagnado, Senhor, já desistiu, Pai, porque ele acha que não tem mais jeito para a sua vida, mas eu sei, Pai, eu creio, Pai, com toda a força da minha alma, que o Senhor é fiel para completar a obra que o Senhor começou na vida de cada um. Por isso eu quero te pedir nessa noite, Pai, que o Senhor venha, Deus, levar força àquele que está fraco, aquele que está caído, Pai, que o Senhor venha levantar, e que o Senhor, Pai, que é o dono da obra, o Senhor possa completar a sua obra na vida de cada um daqueles, ó Pai, a qual o Senhor tem um chamado, a qual o Senhor tem uma promessa, Pai. Assim, ó Deus, eu coloco cada um nas tuas mãos, ó Pai, e eu quero desde já te agradecer por mais essa oportunidade, Pai, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu agradeço minha oportunidade em nome de Jesus.